E aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer algo para vocês a respeito do deserto. Porque é durante o deserto em que eu sou transformado. É durante o deserto que eu aprendo um pouco mais sobre Deus. Durante o deserto em que algo é forjado dentro de nós, sabe? Dentro do deserto é onde eu começo a depender muito mais de Deus, porque não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus é sobre quem Deus é. O deserto me lembra algumas pessoas. Me lembra primeiro Davi. Davi, ele foi para o deserto, ele foi para a caverna para ser escondido por Deus. Ele tinha sido consagrado a rei há anos atrás, mas ele teve que ir primeiro para a caverna, para o deserto, para que ele pudesse ser forjado para ser rei, para que ele pudesse ser forjado para viver aquilo que Deus tinha para ele. Não era sobre o que Davi podia fazer, mas era sobre como ele poderia depender de Deus. Dentro do deserto, dentro daquela caverna, ele aprendeu que não era a vontade dele. Ele não podia matar Saul, ele não podia fazer algo que fosse contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Mas ele tinha que fazer algo que era de acordo com Deus. No deserto, na caverna, Davi aprendeu a depender e ser forjado por Deus para ser rei de Israel. Elias também foi alguém que me ensinou muito. Elias, ele estava com medo e por isso ele foi para a caverna. Ele estava com medo de ser morto por Jezabel e ele foi para a caverna para se esconder dessa pessoa que causava medo a ele. Então, o que é que ele fez? Ele foi para a caverna, depender de Deus, entender que ele não tinha força nenhuma, que ele não conseguia fazer nada sozinho, que tudo era por Deus, para Deus. Então, Elias dentro da caverna, ele recebendo o alimento de Deus, ele aprendendo mais com Deus. Deus também prova a ele que ele não está só, que ele não se curvou, mas também outros 7.000 não se curvaram, porque ele não estava dependendo sozinho. Tinha outras pessoas dependendo junto com ele, de Deus, sendo forjado e sendo transformado, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Sabe, me lembra também o povo de Israel. O povo de Israel, ele tinha que ir para o deserto para ser forjado, para depender, para aprender mais de Deus. E naquele momento, Deus começou a fazer mais milagres, Deus começou a dar mais alimento, Deus começou a cuidar mais deles. E eles, mesmo assim, não entenderam. Tiveram que morrer para que a próxima geração pudesse entrar na Terra Prometida. Caleb e outras pessoas que dependeram de Deus, eles encontraram a Terra Prometida. Eles não precisaram morrer, eles só precisaram passar pelo deserto para que eles pudessem chegar na Terra Prometida. Sabe, essas pessoas, eles tinham que depender de Deus, eles tinham que ser forjados para viver tudo aquilo que Deus tinha para eles. Mas existe alguém que ele dependeu totalmente de Deus e viveu no deserto também. Sabe, esse alguém é Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, para que ele pudesse ser forjado, para que ele pudesse ouvir mais de Deus, para que ele pudesse depender mais de Deus. Alguém que já dependia, alguém que já sabia como viver daquela forma, mas ele precisava aprender mais, ele precisava ser forjado mais, ele precisava, porque como Deus e como homem, ele precisava aprender a obediência por causa das suas tribulações, por causa de tentações, por causa de dificuldades da vida, por causa de perder amigos, por causa de todas as coisas, para que ele pudesse entender que nós também passamos por isso e ele soubesse passar por isso por nós. Lá em Hebreus fala justamente sobre isso, que ele aprendeu a obediência por causa das dificuldades da vida. Ele entende o que nós passamos porque ele também passou por isso. Então ele precisava passar por isso, precisava sentir tudo isso, passar pelo deserto, passar por tudo para que ele fosse forjado juntamente com o Espírito Santo para viver tudo aquilo que ele tinha. Nós estamos sendo forjados conjuntamente com o Espírito Santo, e ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos viver a vontade de Deus, para que nós possamos viver o propósito de Deus. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer ou quem nós podemos ser, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo dentro de nós no momento do deserto, no momento em que parece tudo dar errado, mas Deus está forjando, Deus está trabalhando para que um dia você viva na dependência dele, porque enquanto eu tentar com minhas próprias forças, eu não vou conseguir, mas enquanto eu depender de Deus, eu vou viver aquilo que ele tem para mim, sabe?
Quando eu sou forjado, eu vivo aquilo que Deus tem. Eu vivo a vontade de Deus. Eu não desisto das coisas que Deus tem. Eu não desisto por nada daquilo que Deus me preparou para viver. Quando eu passo pelo deserto, eu também aprendo muito sobre mim e sobre Deus. Eu aprendo muito mais sobre coisas que Deus tinha para tratar dentro de mim. E aí eu tenho mais histórias para contar. Eu tenho como falar mais coisas sobre Deus, porque agora eu tenho intimidade com Deus, porque eu vivi no deserto com Ele, eu aprendi com Ele no deserto. Então eu tenho mais tempo com Ele, eu tenho mais histórias com Ele. Mas a coisa mais importante do deserto, que pra mim fala muito mais, é eu consigo ter um caráter forjado. Eu consigo ter um caráter que sustenta aquilo que eu vou viver. Sabe? Não preciso que outras pessoas vejam isso em mim, mas eu preciso ter um caráter que as outras pessoas não possam repreender. Eu preciso ter um caráter irrepreensível para viver aquilo que Deus tem, para viver o ministério que Deus tem. Um ministério que pode ser dentro de casa, pode ser na igreja local, pode ser no país, pode ser no mundo, pode ser em qualquer canto. Mas eu preciso ter um caráter forjado nele para viver o ministério. Para viver um ministério dentro do trabalho, dentro das escolas, dentro de qualquer canto que eu estiver. Eu preciso ter caráter para viver a vontade de Deus. Se o seu caráter não sustenta você, não tem como você pregar a palavra, não tem como você falar aquilo que você não vive. O caráter sustenta a nossa pregação, o caráter sustenta quem nós fomos transformados. O caráter que faz toda a diferença na nossa vida. Então aprenda a viver no deserto para que seu caráter seja forjado e firmado naquele que é a única rocha e que pode nos salvar. Porque Ele nos amou para justamente mudar quem nós somos e sermos transformados naquilo que Ele é. Então, galera, é isso. Que se Deus falou com você através desse vídeo, você passe para as outras pessoas. Você passe para os seus amigos, para que eles possam ouvir também sobre o deserto, sobre esse momento difícil, mas que vai fazer toda a diferença no final. Então é isso, galera. Valeu, falou.